Olá pessoal, aqui quem está falando é o Michel Hazuki e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de como está o andamento da tradução do Shenmue 2. Esse daqui provavelmente deve ser o penúltimo vídeo, porque eu já não tenho muito mais o que mostrar. E nos vídeos passados eu mostrei a tradução como estava sendo feita na planilha, né? Então já terminei tudo que eu precisava do apoio da planilha, já não estou mais usando a tradução na planilha, eu já separei tudo que eu precisava traduzir lá, o que foi traduzido está lá na planilha. E agora o resto do conteúdo são linhas únicas de texto, algumas com uma pequena semelhança, mas eu já não tenho mais a necessidade de que seja na planilha. A planilha eu estava usando porque tinha linhas de códigos duplicadas e era bem mais rápido traduzir por lá nesse caso, né? Então eu separei tudo que era duplicado, deixei na planilha e algumas variáveis que no jogo, dependendo do que você fizesse, aparecia informação no caderno ou aparecia outra. Então isso eu também precisava do auxílio da planilha para saber quando ia aparecer o que fazia parte do quê. E agora a gente migrou a tradução para o Crowdin, né, uma plataforma de tradução. E eu acredito que a gente termine tudo por lá. É uma plataforma bem bacana, eu não conhecia ela. Um amigo meu que está ajudando agora na tradução, o Silvio, ele me apresentou a plataforma, eu estou gostando bastante. E a gente vai dar continuidade na tradução por lá. E, bom, eu não tenho mais o que mostrar, né, já mostrei tudo que eu precisava. Agora eu vou mostrar só um pouquinho do Crowdin aqui, como funciona a tradução por ele, né? E terminando isso daqui, terminando a tradução aqui, o que vai faltar é só editar os mapas de caracteres do jogo, que esse vai ser o último vídeo que eu vou trazer para vocês. Provavelmente deve demorar mais um pouquinho aí para terminar isso daqui. Ainda faltam bastante coisa, né? Olhando aqui nesse menu aqui da esquerda, são as linhas que tem para traduzir. E essa quantidade aqui vezes 776 abas, páginas, né? Então, faltam aí mais ou menos 30 e poucas mil linhas para tradução. O jogo tinha 112 mil linhas, aí você tirando algumas linhas únicas que não precisam ser traduzidas, algumas linhas em branco, algumas outras coisas, ficam cerca de 90 mil linhas, e dessas 90 mil linhas eu traduzi boa parte lá já na planilha, né? São linhas duplicadas. Por exemplo, o Ryo fala muito I see, ficaria tipo entendo, eu entendi, a variação disso dependendo do contexto. Então, isso ficou na planilha porque do jeito que eu fiz lá, eu só traduzi uma vez e ela já se replicou em todas as traduções. Claro que eu ainda vou dar uma analisada, passar um pente fino, né? Pra quando eu estiver jogando, eu pretendo dar uma explorada legal mesmo no jogo. Eu achei um detonado aqui, não é bem um detonado, é um guia de como você fazer 100% do caderno. E eu pretendo seguir esse guia, né? Porque eu acredito que fazendo 100% do caderno eu vou conseguir ter assim, explorar muitas das falas do jogo. Eu acho que isso vai ser bem legal. Então, seguindo esse guia, eu pretendo ver todas as traduções possíveis que foi feita e mudar algum contexto de algumas palavras, de acordo com o que eu usei lá, né? Para ver se fica mais natural. Vai ter casos que vai fazer mais sentido você trocar uma palavrinha ou outra para encaixar melhor no contexto da cena. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês agora de como funciona aqui a plataforma de tradução. Basicamente, você carregando lá a, a página, né, da tradução, seu arquivo de tradução, você vai selecionar qual que é a coluna-chave e qual que é a coluna livre para você traduzir. Aqui já está selecionado, está tudo certo. E aqui agora a gente vai clicando e fazendo as traduções, né? Conforme você vai salvando, ele vai mudando automaticamente. Ele vai te dando várias sugestões de tradução ali. Essa é uma das frases que dificulta um pouquinho porque eu não sei exatamente qual é o contexto do que ele quer dizer ali. A wiretapper pode ser uma escuta ou pode ser um grampeador, o cara que faz a escuta, digamos assim. Aí fica difícil de saber o que ele disse. Aí eu entendi que é uma escuta. Isso aqui também, você tem negócios com um cara suspeito. Não é uma frase que você diria assim no seu dia a dia, né? Mas dependendo do contexto, tá ok. E dependendo do contexto, eu pretendo mudar isso daqui depois. Poderia ficar tipo assim, uma escuta, você negocia com caras estranhos, ou algo assim. Se fizer sentido, a gente muda essa frase aqui depois. Então, vou salvar essa frase aqui. Aí aqui, ó, After a while, you come to a square with a lot of golpe de sorte stands. Esse golpe de sorte stands aqui, golpe de sorte seria aquelas tábuas de Lucky Hit. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu pretendo lançar duas versões da tradução.
Uma que vai ser o máximo possível aí traduzido para o português, inclusive essas coisas assim, Lucky Hit, vai ficar como golpe de sorte, e também vai ter a versão que eu não vou traduzir isso daí. Então, o Lucky Hit vai ser mantido como Lucky Hit. Isso aqui não é o problema porque na planilha eu tenho um glossário que eu consigo rodar um script lá que ele simplesmente substitui essas frases aqui que eu separei na planilha. Então, isso aqui é o de menos. Eu posso manter a tradução desse jeito aqui. Quando eu quiser criar a segunda versão, é só rodar o script lá e depois dar uma revisadinha rápida lá e vai estar tudo ok. Por que que eu estou fazendo isso? Porque, como eu também disse num outro vídeo, eu pretendo que minha filha jogue. Inclusive, eu pretendo até dar uma mexida na tradução do Shenmue 1, se for o caso, né? E eu gostaria que ela jogasse tudo em português, saber o que é. Ela não fala inglês, ela tem 5 anos no momento, então, sei lá, talvez com uns 7, 8 anos ali, eu espero que ela já consiga jogar esse jogo. E eu quero que ela tenha a melhor experiência possível, né? Então, eu acho que vai valer a pena. Até você também que está assistindo esse vídeo, se de repente seu filho quiser jogar, acho que seria legal você pôr para ele a tradução 100% traduzida. Por enquanto, só tem duas palavras que eu não traduzi, que são os Heavens, que é o nome da gangue do Rain, e os Yellowheads, que é o nome da gangue do Don Yu. Eu achei que não faria sentido você não traduzir os Heavens, mas traduzir os Cabeças Amarelas, e então eu mantive os dois, como o nome das gangues, né, eu mantive os dois em inglês. Até porque os Heavens ficou meio estranho. Você parando pra pensar assim, um cara dos deuses veio aqui. Tem uma frase ali que eu traduzi agora há pouco que ele fala: um cara dos Heavens veio aqui um pouco antes de você. Aí, sei lá, um cara dos deuses veio aqui um pouco antes de você. Fica, perde um pouco do sentido na tradução. Aí eu ainda não achei uma palavra que encaixasse legal como a tradução dos Heavens, né? Então, eu acho que essa daí eu não vou ter muito o que fazer, vai acabar sendo mantida como Heavens mesmo. E eu acho que vai ser isso daí. E também o nome dos golpes do Ryo, né? O nome dos golpes lá tá em inglês, então acho que também não tem muito o que traduzir disso daí. Talvez eu acabe traduzindo na versão 100% em português, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir achar traduções que façam muito sentido. Aí, enfim, vamos seguir aqui com um pouquinho mais da plataforma, né? Ele já me deu uma sugestão aqui. Depois de um tempo, after a while, ok, você vai chegar a um quadrado com muitas arquibancadas de golpe de sorte. Tá ok. Não seria arquibancadas, acho que seria mais. Poderia deixar stands ou barracas de golpe de sorte mesmo. Depois de um tempo, virá um quadrado com muito golpe de sorte fica. Não. Depois de um tempo, você chegará a uma praça com muito golpe de sorte se destaca. Depois de um tempo, você vai chegar a um quadrado. Ó, nesse caso aqui, ficaria meio que uma mistura das duas. A Square, eu sei onde é esse local aqui que ele tá falando. É lá no. Lá em Kowloon. E realmente tem uma praça com vários Lucky Hit lá. Então vai ser meio que uma mistura dos dois. Depois de um tempo, você chegará a uma praça. Vou pegar essa daqui. Esse ponto e vírgula aqui, pessoal, eu substituí para. Seria, na verdade, um contra barra N, que eu substituí da planilha, mas quando devolver para a planilha, vou voltar com o contra barra N, tá? Isso daqui é uma quebra de linha. No jogo, isso daqui vai aparecer assim, na linha de baixo. Então, no momento, eu deixo aqui com um ponto e vírgula para não ficar. O Crowdin, ele dá umas sugestões meio estranhas quando você tem esse código no meio, né? Aí eu tirei e substituí por ponto e vírgula, que para mim melhorou um pouquinho mais a tradução. Então, aqui, vamos colocar aqui com muitas barracas de golpe de sorte. Então, essa aqui. Depois de um tempo, você chegará a uma praça com muitas barracas de golpe de sorte. Aí na versão 100%, na versão, sei lá, talvez 80% em português, vai ficar. Depois de um tempo, você chegará a uma praça com muitas barracas de Lucky Hit. Ah, After I go down the elevator to the first floor basement, then what? Depois que eu descer no elevador para o subsolo do primeiro andar, então o quê? Essa aqui ficaria mais interessante no final. E daí? Tipo, o que fazer depois que eu chegar lá, né?
Depois que eu descer no elevador para o subsolo do primeiro andar. E daí? Então vamos aqui. E daí? Depois que eu descer no elevador para o subsolo do primeiro andar. E daí? After that I think there are some stairs. Depois disso eu penso que há algumas escadas. Depois disso eu penso que há algumas escadas. Depois disso eu penso. Depois disso eu acho que há algumas escadas. Vai ficar uma tradução mais ok. Bom, essa aqui é a parte de tradução. E quando você traduz, ele não manda diretamente pro arquivo final, né? Você vai, ele joga essas traduções meio que como se fosse uma sugestão. Então, algum revisador, alguma pessoa que estiver revisando, ela vai receber essas traduções. Aqui é uma outra aba, tá? Eu troquei de aba ali. Ela vai receber essas traduções aqui num outro espaço do site aqui do Crowdin e vai fazer a revisão. E é aqui que ela vai aprovar ou não o que foi traduzido, ou até editar o que você traduziu. Igual, aqui já são linhas que foram traduzidas. É, tem essa quantidade aqui que eu estou rolando na página, vezes 10 páginas por enquanto, já para revisão. Você pode aqui traduzir não, aprovar em lote, né? Selecionar tudo e aprovar de uma vez. Mas eu não acho que isso é legal, acho que é bom dar uma olhadinha aqui uma por uma. Às vezes eu errei em alguma concordância, alguma coisa do tipo, então é bom sim dar essa revisão. É aqui pra gente dar uma revisada. Ó. About a person with myna birds. Sobre uma pessoa com pássaros mainá. Inicialmente eu achei que isso daqui não ia ter tradução, tá? Mina ou myna birds. Mas eu fui ver, é um pássaro. Ele realmente existe, o pássaro, não é um pássaro inventado para o contexto do jogo. Então a tradução dele aqui o nome dele pro Brasil seria Mainá. Aí eu mantive a tradução pro Brasil mesmo. About a shop that has Manmu as part of its name. Sobre uma loja que tem Manmu como parte do seu nome. Tá ok? Sobre uma loja que tem Manmu como parte do seu nome. Sobre uma loja que. Ó, essa aqui tem o Mamu. Não faz muito sentido aqui. Seria esse daqui mesmo. Sobre uma loja que tem Mamu como parte do seu nome. Sobre uma loja que se chama Manmu alguma coisa, tá ok? Sobre o Mingau Ling Ling, tá ok? Sobre minha sorte com o dinheiro. Esse aqui não tá tão natural, mas acho que pro contexto do jogo lá, sobre o que o Ryo fala, né? Quando ele vai na vidente, eu acho que tá ok também, mas eu pretendo dar uma melhorada nesse daqui. About my luck with money. Sobre minha sorte. É que não seria, na verdade, nas apostas, né? Hum, poderia colocar sobre minha sorte referente ao dinheiro? Com o dinheiro? Bom, isso daqui vai ficar para depois. Eu vou pensar um pouquinho melhor, uma frase mais bacana. Ahn, sobre pássaros mainá. Por que você não pergunta. Aí aqui é a quebra de linha para a linha de baixo, né? Na tradução lá no texto do jogo. Por que você não pergunta na loja Nove Pássaros no nono andar? Aí, como eu disse também, na outra versão da tradução, a loja vai se manter como Nine Birds. About saving Yuan Azul. Sobre salvar Zuyuandá. Eu vi aqui, tá, pessoal, que é, na China, no Japão, o sobrenome é dito na frente. Então, Yuan Azul. E aqui, pra gente aqui, pro lado de cá,
ficaria ao contrário. Inclusive na tradução de algumas outras coisas aí, você pode ver que foi mantida assim. Então eu também inverti, tá? Pra gente aqui vai ficar como Zuiwanda. About the Small Dragon Garden. Sobre o Jardim do Pequeno Dragão. About the Temple Manmu. Shorin ask the Temple Manmu. Faz sentido. Sobre o Templo Mamu, por que você não pergunta no Templo Mamu? O pessoal costuma zoar falar que o Ryo tem um QI meio baixo, né? E às vezes faz sentido, porque ele tá perguntando na rua sobre o Templo Mamu, sendo que ele poderia perguntar diretamente no próprio Templo Mamu. Se ele quer informações do Templo Mamu, podia perguntar pra alguém que tá lá. About the Martial Artist, sobre aquele artista marcial. About the Edifício Céu Negro, sobre o Edifício Céu Negro. About the Edifício Fênix, sobre o Edifício Fênix. Sobre o Jardim do Dragão Azul, sobre os Sete Mistérios de Kowloon. Essa frase aqui eu não lembro de ter visto no jogo, não. Sobre os Sete Mistérios de Kowloon. Sobre este garoto chamado Wong. Aqui ficaria sobre este mesmo, não seria sobre um. Geralmente este, porque ele tá talvez mostrando alguma coisa. Possivelmente essa frase aqui seja dita na hora que ele entra no shop, na loja de pesca lá. Ele pergunta pro cara, sobre esse garoto aqui chamado Wong, algo assim, tipo. Sobre esse pedaço de papel, você pode me dizer o que é isso? Em frente à loja de mingau. Do outro lado da rua, há uma loja de doces chamada Mercado Mamu. Do outro lado da rua? Obrigado. Na verdade, algo inevitável surgiu. Poderia ser aconteceu, mas acho que surgiu, talvez no contexto do jogo faça mais sentido. Mas eu vou ver também onde vai aparecer essa tradução aqui. E se for o caso, a gente muda para aconteceu. Na verdade, eu tenho alguns negócios lá. Isso aqui também, tipo, sem contexto, fica difícil de você saber se vai fazer sentido na hora que ela aparecer no jogo, né? Mas, como é frase assim, que aparentemente não lembro de ter aparecido em nenhum cutscene, talvez não fique estranha na hora que aparecer no jogo. Talvez faça sentido no contexto da frase. Na verdade, ninguém nunca quis entrar lá. Na verdade, está bem, não importa. Depois de um tempo você vai ver um portão à direita. Ah, sim, talvez você esteja falando dele. Ah, você vai comprar alguma coisa minha? Ah, você quer dizer a pessoa no Templo Mamu, certo? Ah, você quer dizer a linda mulher no Templo Mamu, certo? E assim vai indo, pessoal. E por enquanto é isso aqui, né? Agora é trabalho de formiguinha. É tentar traduzir mais ou menos umas 3 páginas aí por dia. E vamos ver o que que vai dar, né? Com o Sidney ajudando agora, com o Silvio ajudando agora. Eu acredito que a gente consiga terminar isso daí. Não sei se até o fim do ano, como eu gostaria. Mas a gente vai estar aqui se esforçando. Então, de repente, se você tiver interesse em tentar ajudar a gente também aqui nessa plataforma, seria interessante. Não precisa ter um conhecimento tão grande em inglês. Você tendo conhecimento básico, você vê que a plataforma já te dá boas sugestões. Você clicando ali mostra aqui as sugestões que ela deu quando a pessoa traduziu, né? Muitas frases vai ser apenas você clicar, selecionar a melhor tradução e conferir a pontuação. Ver se o asterisco aqui, ele é no jogo, é onde aparece aqueles 3 pontos. Que eu não sei por que não usaram os 3 pontos diretamente como texto. Você dá um sinal de igual, arroba, e isso aqui no jogo, você dá esse código aqui, digita esse código aqui na tradução, e isso aqui no jogo aparece como assim, ó. Na verdade, vai aparecer esses 3 pontos. Eu não sei porque é desse jeito lá, mas enfim, alguém fez isso e aí, como a plataforma dava um pouquinho de problema quando você usava o sinal de igual arroba, eu também substituí por um asterisco, que aí na planilha eu vou reverter o asterisco para igual arroba, para no jogo ele converter igual arroba para 3 pontos. Então é isso aí. Aí você selecionando a tradução, deixa eu voltar lá. Você selecionando aqui a tradução que mais faz sentido, né? Você troca ali uma palavra ou outra, uma concordância ou outra, e aí eu ficaria como o revisor, né? Eu daria uma olhada na revisão e aprovando as traduções do pessoal, e o que não tivesse tão de acordo, eu iria modificando lá, deixando mais próximo do contexto do jogo, e acho que seria isso. Aí assim a gente conseguiria andar muito mais rápido com a tradução.
Se a gente conseguisse mais pessoas interessadas em ajudar na plataforma, seria bem bacana. A plataforma é grátis, tá? Assim, é grátis para você que vai se cadastrar agora, só para traduzir, ela é totalmente grátis. Mas se você quiser colocar um arquivo seu para tradução, para disponibilizar, compartilhar com outras pessoas, ela tem um limite de palavras. Se você não atingir o limite de palavras, se eu não me engano é 40 mil, 60 mil, você não precisa pagar nada também, a plataforma é totalmente grátis nesse sentido. Mas se você tiver um arquivo muito grande, que nem o do Shemui aqui, acho que são 340 mil palavras que está dando lá no, no arquivo. Vamos dar uma olhada aqui para falar nisso. Você passando o mouse aqui, ela te fala aqui, ó. São 343 mil palavras para serem traduzidas ainda. Isso é bastante coisa. Aí, você ajudando aqui, né, nessa parte aqui da tradução bruta, digamos assim, eu poderia fazer a revisão. Talvez se conseguisse, sei lá, 3, 4 pessoas interessadas em ajudar na tradução, poderia ficar eu e o Silvio fazendo a revisão. Ele também traduz muito bem. Inclusive, ele tá fazendo a tradução, acho que do Yakuza, né? Não lembro qual deles que é, mas ele já traduziu. Acho que o Yakuza deve estar para liberar alguma versão aí. Eu também não acompanhei Yakuza. Eu conheço o jogo, cheguei a jogar no PlayStation 2, mas não acompanhei toda a saga, não sei como é que tá. E, enfim, eu achei bem bacana, cara, essa plataforma aqui e tem ajudado bastante, né? Eu acho que com ela a gente vai conseguir desenrolar mais rápido aqui a tradução do jogo. E terminando isso daqui, vai bastar o arquivo do mapa de caracteres. Esse sim vai ser um pouquinho mais trabalhoso, não é questão de, assim, só de tempo, né? É trabalhoso de verdade, você tem que desempacotar as texturas do mapa de caracteres, editar os mapas de caracteres e depois, assim, depois que você editar, você tem que devolver tudo de uma forma que o jogo entenda. Se você fizer alguma coisa errada, o texto vai aparecer quebrado no jogo, então é bem chatinho, tem que tomar um cuidado bem grande e isso vai ser um pouquinho trabalhoso. Mas eu já sei como fazer também, já tenho o conhecimento necessário para isso, mas é a última coisa que eu vou fazer, porque qual que é a lógica? Eu não vou poder simplesmente criar um caracteres. Eu tenho que usar um caractere existente no francês que a gente não usa no Brasil. Por exemplo, um acento na letra U, um acento crase na letra U. Eu, particularmente, não conheço nenhuma palavra que use isso no Brasil. Então, a gente pode usar esse U com a crase para substituir por uma outra letra que a gente use aqui no Brasil, que não tenha no mapa de caracteres do jogo. Aí, quando tiver uma palavra, por exemplo, eu substituí o A com o tio. Eles não usam no francês, mas a gente usa aqui no Brasil. Eu pego essa letra U com a crase e desenho a letra A com o tio no lugar da letra U com a crase. Só que aí no jogo, tudo que usar a letra A com o tio na tradução, eu tenho que substituir por uma letra U com a crase, para que o jogo procure o desenho do mapa de caracteres da letra U com a crase e substitua e mostre, né, o desenho que vai estar lá que eu vou ter substituído pelo A com o tio. E isso vai ser um pouquinho complicado, mas eu também já sei como fazer, mas enfim. Bom, pessoal, é isso aí. Então, se você tiver interessado, quiser dar uma força aí, entre em contato, pode ser aqui pelo chat mesmo do YouTube ali, pelos comentários do YouTube. Ou também pode chamar, mandar um Hangouts, um contato no Gmail, mandar um e-mail mesmo, me procurar nas redes sociais. O nick é o mesmo, tá? Do canal aqui, eu uso tudo como Michel Hazuki, então você vai me achar em qualquer lugar. Eu não tenho, aliás, até tenho Instagram, mas não uso. Também cheguei a fazer um Twitter lá só para tentar entrar em contato com o Velberan. Ele até compartilhou a publicação lá, pediu ajuda para ver se o pessoal se interessava em ajudar, mas ninguém entrou em contato também. É uma pena, né? Achei que eu ia conseguir alguém mais para traduzir com o Velberan compartilhando, mas também não deu muito resultado. Então, eu acho que com o Crowdin agora talvez surjam mais interessados em ajudar na tradução, né? E é isso. Isso era o que eu tinha para mostrar para vocês. E espero que em breve a gente consiga terminar essa empreitada gigantesca aqui, que é a tradução desse jogo. Falou, pessoal. Até mais aí.